acho que há uma pessoa aqui que pode falar muito mais sobre ele, além dos amigos, é claro, ele ainda tem amigos aqui presentes. O Eugênio, como era conhecido na minha família, ele tinha uma virtude, ele era um personagem sem idade. Ele era sem idade porque ele tinha amigos de todas as idades. Ele se dirigia às pessoas de 20 anos e às pessoas de 90 anos, exatamente da mesma forma, sempre com um espírito inquisidor, sempre com uma pergunta, com aquele olhar de verruma que vai penetrar na pessoa e extrair o que a pessoa tem para contribuir. Mas eu acho que tem uma pessoa aqui que pode falar muito melhor do que eu sobre o Eugênio, que é neto de uma pessoa que eu gostava muito também, Dona Violeta, a esposa do Dr. Eugênio. Gostaria então de passar para o Roberto, que falasse aqui e nos brindasse um pouco com as suas memórias, na hora do lançamento desse livro tão bonito que foi feito aí pela Insight. Casimiro, muito obrigado. Eu acho que estar na Fundação Getúlio Vargas, para esse evento é muita emoção, porque de fato eu acho que uma das coisas que era que a Fundação era a vida dele. Ele tinha o carinho que ele tinha pela Fundação, era uma coisa muito grande. Aliás, diga-se passagem, para pegar uma pequena recordação, que um dia eu fui falar alguma coisa sobre Fundação, eu tinha professores na PUC, que eram da Fundação, tudo isso, então eu quis falar uma coisa e ele virou assim, assim, eu gosto muito de você, tudo isso, mas você nunca quis ficar na Fundação, então você, sobre Fundação, você não tem como falar. Eu, de fato, fiz uma carreira em paralelo à Fundação, sempre na PUC, mas eu acho que uma das coisas que mais foi emocionante nesse livro foi, depois de 25 anos, tem 26 anos que ele faleceu, a gente tinha realmente guardado muita memória dele. A gente tinha exatamente minha avó, Violeta, que em Carlos Ivan se referiu com tanto carinho, que era uma pessoa realmente uma pessoa especial, charmosa e agradável. Aliás, para conquistar um charmoso e agradável, o senhor que era Eugênio, mas ela tinha também, por seu avô, por sua avó, havia uma amizade muito grande, havia uma relação muito carinhosa. Então, as lembranças, inclusive, a gente chamava de Mário Pai, por causa do Mário Henrique, essas lembranças, lá em Petrópolis, seu pai, com a casa ali na Ipiranga e a casa dele na José Bonifácio, ou seja, havia uma relação muito forte entre as duas famílias, além do parentesco. E ele tinha uma coisa que era muito boa, ele gostava muito dessa vida em família, quer dizer, ele gostava muito e, talvez por ter tido, não ter tido uma família ao longo da sua vida, a família de minha avó, a quem ele acolheu, passou a ser, e o livro retrata isso muito bem, como uma grande família dele, e eu acho que isso ajudou muito a que ele envelhecesse bem. Aliás, o professor Chassel, que é uma das pessoas que tão bem conheceu ele, retrata isso muito bem num texto, num livro que, quando ele fez 80 anos, a Fundação fez uma homenagem e depois a gente reproduz. Lembrando isso, que ele teve a sabedoria, depois de ter tido, aos 60 anos, um problema sério de saúde e ter se recuperado, ele teve a sabedoria de, aos 70 anos, refazer a sua vida pessoal para poder sobreviver. E eu acho que essa era a coisa muito bonita dele, quer dizer, era um amor pela vida muito grande, ele tinha um prazer de viver muito grande, era importante, e ele fazia uma coisa que a gente retratou, eu acho, em algum momento no livro, mas que era talvez a grande lição dele para chegar aos 100 anos. Ele estabelecia sempre metas, e as metas eram mais variadas. Era, daqui a 2 semanas vamos almoçar num restaurante tal, daqui a um mês vamos fazer isso, quando podia, até os 94 anos, ele ia à Europa todo ano. A última viagem, Bebel, minha esposa e eu acompanhamos ele e minha avó. Ele fez uma gentileza de dizer que o dólar estava, isso era o início dos anos 80, o dólar estava muito caro, ele não podia ter um motorista e ela não podia ter um acompanhante, então que nós íamos os dois acompanhá-los e passamos quase 2 meses ali. Ele fez nessa viagem a última visita que ele fez ao Leonardo da Vinci, no Castelo de Amboise, subiu aquelas escadas todas, a gente conta isso no livro, subiu todas as escadas, as senhoras ficaram embaixo, minha avó e Bebel, minha esposa, e ele subiu as escadas todas, e lá em cima, junto comigo, eu digo que ele se despede da civilização europeia, a civilização da qual ele era um
participante ativo. Mas ele não esquece nunca, não é? Também do Brasil. Eu acho que outra coisa muito bonita no livro é toda a descrição, e isso tem muito a ver também com esse livro da Fundação, onde um outro amigo dele, não é, que tinha acompanhado toda a coisa dele no Nordeste, descreve muito a vivência dele no Nordeste. E aí, só para encerrar, porque eu acho que o importante hoje é depois, né, todos poderem ter o livro e apreciarem essa beleza que foi esse trabalho da Insight. Aliás, eu agradeço mais uma vez a todos, né, que colaboraram, os patrocinadores, a Insight, porque realmente a gente comemorou algo muito bonito. Mas foi uma viagem a Recife, né? E eu conto também isso, porque eu acho que essa é uma história deliciosa. Eu acompanhava, em geral, quer dizer, apesar de já estar depois na faculdade, ou já formado, mas em geral eu acompanhava em alguns momentos nessas viagens ou nesses eventos, isso até para poder ter alguém ali perto. Né? E fomos a Recife exatamente por uma homenagem que a Rede Ferroviária Federal fez a ele pela Great Western, né, que ele tinha construído. E essa foi uma viagem interessante, porque nós viemos do Rio, eu, ele e minha avó, né, e o Pedro, que era o velho mordomo dele, que acompanhava um menino de recados, que depois acompanhou a vida dele lá em Recife. Nós fizemos, depois de um evento que teve em Recife, nós fizemos uma viagem de trem. Nós fomos de Recife a Caruaru, seguindo o caminho da Great Western, num trem todo embandeirado. Na verdade, era uma locomotiva de 2 vagões. Eles prepararam tudo, embandeiraram o trem, e a gente ia pela ferrovia subindo, e o trem tocava, apitava, e as pessoas corriam, e ele sentado ali, ele revivia o Nordeste. E eu acho que é o Nordeste que foi, talvez, um dos lugares onde ele mais se dedicou como engenheiro. Eu acho que ele, apesar de ser um grande economista, ser o fundador da nossa escola, na ciência, e é homenageado por isso, mas eu acho que Vinícius Galvez, grande amigo também, me pediu para fazer uma pequena homenagem a ele no nosso conselho técnico da CNC, e dizer assim, um grande economista, um engenheiro Eugênio Goodell. Então, hoje nós estamos aqui, amigos e pessoas, eu acho que, no fundo, com o Carlos Ivan, que é a família, que é uma pessoa que conheceu ele tão bem, para, de fato, 25 anos depois, nós fazer uma grande homenagem a quem merecia sempre essa homenagem. Muito obrigado.